também, somos gratos aqui. Agora, Dedê, você e o Sgarbi estão conseguindo pensar no jogo de amanhã contra o Cuiabá? Ou a mente está lá no clássico da Copa do Brasil? Tá Sério? Você tá dando risada do Capelanes ainda, que eu te conheço. É o Tá Capela. estranho demais. Irmão, explica pra galera o que é hétero. Hã? Você que foi jogador. Na explica várzea o bicho O que é pegava. hétero? Hétero é o álcool lá, o bagulho. É aqui. uma espécie, tipo, ajuda a tirar a dor. Boa. Não tem Ajuda a aquela tirar história a dor. da pinguim, E como é também, que é? segundo informações, na época, parece que isso fazia bom, você é pingo respirar direto, melhor. sei lá. Então, Tá e ligado? fica um cheirão no vestiário, Fica né? o maior cheiro o forte hétero, no o hétero vestiário. fica um cheiro Hétero, forte. Sim, na várzea, eu não sei se na várzea ainda é bem utilizado isso. Então, E quando a amanhã gente vai ter fala, hétero no mas- vestiário de São Paulo contra o Cuiabá? Então, aí os caras podem responder que esse bagulho de vestiário aí, Ué, mas você frequentou o vestiário a vida toda. Até onde eu saiba, o Sgarbi não é o homem dos vestiários. Não, quando eu frequentei vestiário... Não tem esse talento. Eu não quis tomar banho, ele me zoou 2 semanas que eu não tomei banho. Como assim? Você não quis tomar? O que é? Não, eu não quis tomar banho no vestiário depois do jogo, quis tomar em casa, ele me zoou 2 semanas que eu não tomei banho lá, né, tio? Falei, você vai jogar uma pelada. Você vai jogar uma pelada. O assunto já mudou. Você vai jogar uma pelada. Com os amigos, você vai tomar ideia. toalhinha, pá. Irmão, você leva a toalhinha, você certo, a toalhinha, os negócios. Terminou o jogo, todo mundo vai tomar o banho, mano. Vai tomar sua ducha. Ah, como assim Aí, todo mundo vai todo tomar mundo vai tomar banho, irmão. Tomar o banho, como é que é o chuveiro lá? Ah, o pra cá, O chuveiro é né? o que sai água, tá ligado? O chuveiro é o que sai água. Como é que é o chuveiro? Ai, Como é que é o Chico. chuveiro? Não, Chico quiser. Não, mas o que fica assim, ó, aí sai água. Mas é um pra cada um. Tem divisória? Tem, um chuveiro pra cada um. Tem um chuveiro. Mas Tem tem divisória, vestiário que tem a bonitinho. divisória e tem vestiário que não tem a divisória. Tá bom, E tá você bom. fica ali tomando a ducha e trocando as ideias. Tá bom. Aí os caras, todo suado, meteu a roupa dele. E- Falei, irmão, e vazou. você não vai tomar uma ducha, mano? Eu falei, bora tomar uma ducha, mano. Ele, não, eu vou tomar banho em casa, eu moro aqui perto, O vapor de casa é melhor. Secou no vento. Vamos falar de Cuiabá e São Paulo. São Paulo prometendo um time bem mais encorpado para enfrentar o Cuiabá. Você tá preocupado com o Cuiabá? Não. Eu tô. Eita. Ih, vamos fazer um churrasco aí. Cara, pra mim o foco principal tem que ser... O São Paulo não pode esquecer esse jogo, até porque tá lá em cima no Brasileirão. Só que o foco principal é Tá lá a em terça-feira. cima Lá do em Brasileirão? cima. Como é que é o lá em cima do G4. Brasileirão? G4. Eu tô preocupado porque o Cuiabá já se afastou da zona de rebaixamento. Cuiabá Ganhou do hoje tem Fortaleza 19 agora time fora bom, de se eu não me casa na engano. última rodada. Depois me Terceiro ajuda. melhor visitante 19 do Brasileiro. pontos. 19 pontos. Terceiro. Eu tô, rapaz, tô estudando, hein? tá Então, bem. 19 pontos tem o Cuiabá. Não, o Cuiabá não é é um um time time, não é um chatinho, time que não é um time bobo, é um time já de tem experiência. Então assim, quando o Dorival vai com o time principal, pra mim tem 2 motivos nisso, Loirão. De você dar sequência e ritmo e não tirar a confiança dos principais jogadores e também essa preocupação de jogar contra o Cuiabá. Um empate seria um resultado ruim? Não. Na minha opinião, o empate fora de casa, dependendo da situação do jogo, acaba sendo legal. Poderia pensar em colocar os titulares no final de semana, como deve acontecer, e já poupar para a semana que vem, né? Na Copa do Brasil. eu adoro. Porque o São Paulo ele pode focar no Campeonato Brasileiro, tem condições de conquistar o título, tem um bom time, um bom elenco. Agora, Copa do Brasil, Corinthians e Neoquímica Arena são palavras que não se misturam com o São Paulo, igual água e Mas óleo. tem a motivação maior do que você poder vencer um adversário tão tradicional pela primeira vez na Será? casa Suas dele. últimas Não, declarações. futebol, gente, não dá pra cravar nada certo Vamos antes dar do uma jogo. oportunidade pro Capelanes, que a semana Será? passada ele teve uma semana eu bem, tive uma semana bem ruim. difícil. Tive uma semana Vamos dar uma difícil. Mas São oportunidade Paulo pra não você, precisa irmão. definir. Se ele sair com o empate da Neoquímica já Arena, tá ele vai bom. definir no Morumbi. Mas Tá o problema bom. é esse, São Paulo no Morumbi é outro time, atmosfera, torcida enlouquecida, 60, 70, 80 mil se deixasse, mas na Neoquímica Arena, irmão. Você recebeu... Não, deixa- Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Você recebeu a Não. escala, irmão? Você vai estar lá semana que vem fazendo matéria lá no Corinthians? Tamo lá, semana que vem? tamo lá. Vai estar lá, né? Tamo lá, Só tamo lá, pra- tamo lá. só Morumbi pra- também, Mas, Morumbi é irmão, muito querido, o último Morumbi. jogo entre os dois na Neoquímica Arena foi empate. É, e o que é o São que Paulo- serve. o São Mas Paulo não foi- ganha, E mas quem não jogou ganha. melhor naquela partida? O São Paulo? Então, mas jogou como nunca e perdeu Empatou, como mas sempre. é um Empatou, confronto Não, mas é mata-mata, sim, irmão. Eu acho que o São Paulo tem condições de conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu realmente acredito nisso. A Copa do Brasil, não. Foi a Copa O do Bota- Brasil, gente, irmão. atenção, Peraí, o Botafogo, mano. eu vou Eu não parafrasear tô Renato falando, Gaúcho. esse programa O tá Botafogo estranho. vai despencar em algum momento, isso é claro. Não baita time, parabéns. Ainda Então, bem até que até o amigo dos 15 segundos É, tá melhor tranquilo. parar por aí, Já nós vou, voltamos já pro dou ao papo. vivo. Tá, Vocês vão concordar comigo. Bom, agora a gente fala do Corinthians, falamos do São Paulo no YouTube. E agora vamos analisar amanhã. Tem Bahia e Corinthians. O Denilson até já deu opinião dizendo que acha que vai com um time mesclado, vai poupar alguns, mas não todo mundo, porque o Corinthians ainda não está confortável no Brasileirão. Foi isso, Loirão. Eu acho que o Vanderlei deve estar pensando, obviamente, na Copa do Brasil, que é uma competição que a gente falou aqui da questão financeira, né? Que te recompensa
excelente, né? A recompensa da Copa do Brasil para os clubes que conquistam esse título, mas não dá para você tirar o olho do Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje olha muito mais para baixo da tabela do que olhar para cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu citei aqui, por exemplo, a oportunidade do Renato Augusto jogar, porque é um cara que precisa ter ritmo, um cara que acabou de voltar de uma... Acho que não joga, não, hein? Então, mas eu colocaria o Renato Augusto para jogar pelo menos um primeiro tempo, até uns 10, 15 do segundo, porque ele precisa desse ritmo. Né? E é um jogador que, quando ele tá em campo, ele faz a diferença. O Matias deve ter a oportunidade de jogar, mas eu acho que ele vai fazer essa mescla aí dos jogadores mais jovens com os veteranos. Capela, o Bahia jogou muito bem contra o Grêmio na Copa do Brasil, levou para os pênaltis, mas aí sentiu o baque contra o Atlético Paranaense. É verdade. Eu sei que você acompanhou. E agora, que Bahia a gente espera diante do Corinthians? O Bahia é um time muito maluco, né? Porque a gente não sabe muito bem o que esperar, tá nessa janela contratando com o Grupo City, é um time muito grande, talvez, acredito eu, que seja o maior do futebol nordestino na sua história. O Fortaleza passou, é bem verdade, recentemente. Esporte também. O esporte, a mesma coisa. Mas eu realmente acredito o seguinte, nesse jogo, ainda entendo o Corinthians favorito. O Corinthians tem um time melhor, o Corinthians está crescendo no momento correto da temporada, em reta final de Copa do Brasil, ainda no Campeonato Brasileiro. Não enxergo esse Corinthians correndo o risco de rebaixamento, por mais que eu concorde com o Dena, que hoje olha mais para baixo do que para cima, só que o campeonato está muito achatado. A gente vê, o Cuiabá até outro dia estava lá beirando zona de rebaixamento, 2 vitórias na sequência, já conseguiu subir um pouquinho, já não se fala mais tanto de rebaixamento. Então é uma coisa muito cíclica. Eu acho que o Corinthians vai focar totalmente semana que vem por motivos óbvios na Copa do Brasil e o mais importante, está crescendo no momento certo da temporada. Eu não correria o risco de colocar muitos titulares nesse jogo para evitar qualquer tipo de desgaste por uma viagem e, consequentemente, uma eventual lesão no campo de jogo. Ô, Rê, mas tem que lembrar que é um confronto direto, querendo ou não, pro Corinthians, né? Hoje é. É 16º contra 15º. Então, pra mim, por exemplo, se a mentalidade do São Paulo é colocar os titulares para jogar, o Corinthians mais ainda. E o São Paulo acho que vai com o time mesclado também. Olha só, essa prévia tá bem forte, tá bem titular. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, aí deixa a dúvida com o Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Rony ou Juliano, Matias Rojas, esse sim precisa de entrosamento, apesar que jogou muita bola no primeiro tempo contra o América, especialmente. Renato Augusto, pedido do Denilson. Na frente, Yuri Alberto. E como o Roger Guedes está suspenso, aí o Wesley ou o Adson. É o time titular esse. Porque o Moscaro não vai jogar, ele passou uma cirurgia, né, de apendicite, que ele se recupere rápido, um jogadoraço. E o Roger Guedes está suspenso. No mais, é o time titular do Corinthians. Agora... Essa é uma prévia, não tem nem nada confirmado. Que depois o cara fala, mas eu vi no jogo aberto. Não, é uma prévia. Mas pra mim, quem tá jogando como titular e Bom deveria time, ser banco hoje é o Gil. Porque o Bruno Mendes, pra mim, joga muito mais bola hoje do que ele. Pô, Analisar individualmente é um bom time. A questão é que esses caras aí descansaram no meio da semana no jogo contra o Universitário, né? O Murilo acho que jogou, o Matheus Bidu... Maicon fez gol. O Maicon fez gol, que entrou no segundo tempo, né? O Juliano foi titular na primeira função. Fez um então bom ele tem jogadores muito descansados. A minha questão é física mesmo, porque hoje você consegue comprovar o nível de desgaste, porque o Renato Augusto, por mais que precisa de ritmo, eu também acho que não dá para você desgastá-lo. O Matias Rojas, eu achei que ele pudesse jogar 90 e o Lucha disse que no jogo contra o América ele pediu para sair. Então talvez tenha sentido o desgaste da partida. Mas olha só, se fosse na Neoquímica Arena a partida, eu diria, bom, titulares, não tem o desgaste da viagem, dormir em hotel, comida diferente, etc. Não sei, eu acredito num Corinthians um pouquinho mais mesclado. Agora, eu concordo com o Sgarbi, o brasileiro não tá tranquilo. Não é, o brasileiro também não tá. Só que nesse momento eu imagino que o foco principal é a Copa do Brasil. Ele já deixou Mas daí não claro. se aplicaria a mesma coisa ao São Paulo, que tá levando, a princípio, um time também bem mais completo? Mas no São Paulo, qual é tem uma diferença entre titulares e o que você tem de melhor à disposição? Porque recentemente Calério e o Luciano sentiram problemas físicos. Ele vai botar os dois? Na classificação, o São Paulo tá melhor também, né? Isso. Bem melhor. Tá mais tranquilo, né? Mas São Paulo quer o quê Se tem alguém que poderia... os dois jogam fora, né? Se tem alguém que poderia poupar, é o São Paulo. Exato. Olhando a classificação do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Ô, Mas Renata. São Paulo tem time pra ganhar o Brasileirão? Não, mas tem time pra ganhar a Copa do Brasil e Sul-Americana. Pra mim tem time pra ganhar o Brasileiro, São Paulo. Bom, Renata, Tem time, eu acho que informação. tem time, sim. Informação, porque a Renata aqui que tá querendo criar uma crise no Grêmio, né? Mas tem informações lá de Porto Alegre que o Eduardo Cudê, inclusive, já mudou o gol. Rapaz. Já chegou botando o Sérgio Rocher titular. Então, assim, o John tava super bem. Crise. Imagina o John. Já era. Imagina o John, tava pegando tudo. Cudê já chegou errado, Já chegou mudando o Já goleiro. chegou errado. Sei lá, E o né? pior de Posso tudo, falar uma coisa? chegou errado. Ele que tá querendo criar crise no outro lado. mas o
pior isso de mesmo, ele tudo, chegou errado. O Já Cudê chegou já mudando o chega, goleiro, fez mano. isso e o mesmo, ele Cudê chegou já errado. chega eliminado da Libertadores também. Tem essa, né? Já chega eliminado da Libertadores. Um final de semana da hora. Não, se vem do Capelanes, aí não acontece. Isso é o contrário. Eu fico bem tranquila. Seu Capelanes está dizendo isso, é a previsão do Capelanes. Não vai acontecer. Aí, segunda-feira, imagina o Parabéns, John, Inter. mano. Campeão da Libertadores. Falar. O John, coitado do John, cara. Já pensou se acontece? Mais Não. fácil um burro voar. Ai, tchau, bom final de semana, o Neto chega com os donos da bola, valeu. Muito amigos, hein?